Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E hoje nós daremos continuidade à nossa série de reflexões sobre as origens da intolerância religiosa contra a Umbanda, parte 6. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos, beleza? Muito bem. Até agora nós já vimos que durante pelo menos 3 séculos o Brasil não podia ter outra religião que não fosse o catolicismo. Nesse período, a Igreja Católica se aliou ao Estado e influenciou fortemente para que as leis brasileiras não permitissem o surgimento de outros cultos, de outras religiões em solo brasileiro. Contudo, chegou um determinado momento, final do século XIX, em que isso já não foi possível manter, e o Brasil então passou por um processo de abertura religiosa que estava, no entanto, longe de ser perfeito, acentuando inclusive as perseguições contra as religiões africanas, indígenas e todos os demais movimentos religiosos que de uma forma ou de outra faziam ligação com o nosso passado, com a nossa ancestralidade. Muito bem, nós vimos que após o nascimento da Umbanda, a Igreja Católica intensificou as pregações contrárias, utilizando de todo o aparato que a Igreja possuía, principalmente através dos jornais, para alertar os seus fiéis sobre os perigos da Umbanda, sendo responsável, portanto, por incutir e muito na mente do brasileiro todo um pavor, todo um medo, todo um mistério que nós vemos ainda hoje. Bom, em fins da década de 1970, surge no Brasil um movimento novo dentro das correntes evangélicas, que é o chamado neopentecostalismo. É uma linha diferente, com uma concepção diferente. Dentre os princípios desta nova linha, dessa nova vertente de protestantismo, está a luta constante e direta com o diabo, com os demônios, etc. E, como sempre foi comum na história humana, quando uma nova religião quer subir, ela precisa pisar nas outras. E as igrejas deste movimento elegeram a Umbanda, que nessa época já era uma queridinha do Brasil. A Umbanda já havia se espalhado por praticamente todos os estados, provavelmente tinha milhões de adeptos. Haja vista que as festas a Iemanjá, por exemplo, na Praia Grande, em São Paulo, chegavam a registrar mais de 1 milhão de participantes. Então, olha como da década de 40 à década de 70, a Umbanda cresceu e se tornou, de fato, um fenômeno brasileiro. Bom, então essas igrejas passaram a olhar para a Umbanda e a dizer: os demônios que nós combatemos são aceitos nessa religião. Perceba, portanto, que não se trata apenas de uma questão de fanatismo religioso, mas mesmo de um princípio religioso. É o combate ao demônio. E na visão dessas pessoas, esse demônio estava dentro dos terreiros. Conforme esse movimento foi ganhando força e começou a crescer rapidamente, e essas igrejas apoiadas numa teologia da prosperidade que fazia com que seus fiéis adotassem uma visão diferente a respeito do dinheiro, principalmente uma visão que era bem diferente da católica, que via aquela coisa meio pecaminosa,
Então o dinheiro passou a ser muito importante para esse movimento. E conforme ele foi crescendo, ele foi se tornando igualmente rico. E passou a comprar rádios, passou a ter jornais próprios, a ter uma mídia, até mesmo chegar ao ponto de comprar um canal de televisão, que vocês já sabem qual é, não é? Bom, só que diferente da Igreja Católica, que tinha a sua desaprovação em relação à Umbanda no campo teológico e também em atitudes e enfrentamentos pacíficos, digamos assim, esse movimento evangélico neopentecostal adotou uma postura diferente, uma postura agressiva, uma postura de embate, uma postura de enfrentamento. De repente, as entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda estavam, entre grossas aspas, se manifestando nas igrejas. Se você é dessa época, você deve se lembrar como passavam programas na televisão, onde o pastor levava lá uma pessoa que estava com a vida toda atrapalhada, aí ele fazia oração, pedia para esse demônio se manifestar e de repente a pessoa supostamente incorporava um preto velho, incorporava um Exu, incorporava uma criança, dava nome, os mesmos nomes das entidades da Umbanda, e ali então, depois de todo o ritual, supostamente o pastor expulsava aquele demônio. Então, as entidades que se manifestam comumente nos terreiros e que vêm para fazer uma caridade, vêm para ajudar, foram transformadas em demônios dentro deste segmento. E conforme os anos foram se passando, esse movimento ganhou cada vez mais força, a ponto de ser hoje uma religião em ascensão, e estima-se que daqui a algumas décadas a maioria da população brasileira será evangélica e a maior parte neopentecostal. As igrejas evangélicas tradicionais, como presbiteriana, luterana, etc., praticamente nunca incomodaram a Umbanda. Podem até não concordar com as nossas práticas, mas nunca, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, nunca foram motivo de intolerância. Agora, as igrejas neopentecostais não, tem toda uma, nem sei como nomear, né? Essa agressividade deles é muito comum. Tanto é que até bem pouco tempo atrás, essas manifestações eram passadas na televisão aberta. E aí eu faço uma pergunta para você. Se lá atrás, entre 1940 e 1960, os padres e bispos que eram contrários à Umbanda contavam principalmente com rádio, as missas e com jornais, imagina na década de 80, década de 90 e até os primeiros anos do século XXI, em que essas igrejas tinham televisão, tinham várias emissoras de rádio, tinham gráficas próprias que produziam jornais que atacavam a Umbanda e, posteriormente, conseguiram ter domínio de um canal de televisão aberto. Eles dialogavam com o Brasil inteiro. Depois, com o surgimento da internet, eles cedo foram para a internet. Enfim, então esse movimento, até bem pouco tempo atrás, tinha a Umbanda, o Candomblé e demais religiões de minoria como verdadeiro inimigo a ser combatido. Então, eles fizeram muito mal à religião, porque aqueles mais radicais não pregavam apenas uma condenação verbal, eles pregavam a violência. Tem um episódio, deixa eu me recordar o nome, foi produzido pelo National Geographic, tem na internet, chamado Explore Investigations. Acho que é esse o nome. Eu vou tentar achar e vou deixar o link na descrição do vídeo. E lá tem um episódio sobre a fé que mostra uma igreja em particular no Rio de Janeiro
que apela para a violência, e essas pessoas não se escondem. Elas já se envolveram em muitos problemas, foram presas, e elas defendem a violência como uma forma legítima de enfrentar os demônios da Umbanda. Então, eu não tenho a menor dúvida em dizer que atualmente o maior inimigo da religião são justamente essas pessoas fanatizadas, por assim dizer, enlouquecidas, que não têm cerimônia em apelar para a violência. Invadem terreiros, quebram as imagens, põem fogo no prédio, batem em pessoas se as encontrarem na rua. Então, é todo um momento muito tenso, né? E aí eu acredito que se você acompanhou essa série desde o começo, deve ter ficado um pouco mais claro para você essa questão do preconceito, da intolerância. Como que tudo tem uma história, tudo tem uma origem. E o preconceito também. Então, desde a descoberta do Brasil, o processo de colonização, depois passando pelo Império, a República, até os dias de hoje, a religião no Brasil sempre passou por muitos processos de violência, muitos processos de subjugação. E se sobreviveu e chegou até aqui, foi graças à resistência das pessoas. Muito bem, para não alongar demais esse áudio, na próxima reflexão eu encerro essa série, trazendo alguns comentários e algumas reflexões sobre o que podemos fazer para mudar este quadro. Até lá, um abraço a todos.